Bom dia a todos. Bom dia. Está funcionando? Tá. Meu nome é Fernanda Leitão, eu sou tabeliã do 15º Ofício de Notas da Capital desde 1998, portanto, há 20 anos. E foi o primeiro concurso que houve em todo o Brasil. Então, o tema que me foi solicitado hoje para falar sobre a mediação nos cartórios, né, nas serventias extrajudiciais. E, na verdade, aqui hoje eu vou falar o porquê que não aconteceu até agora a mediação nos cartórios e nas serventias extrajudiciais. Então, eu vou começar aqui. Pode me dar... Ah, está aqui. Falando um pouco nessa linha do tempo, o que aconteceu durante esse período todo, desde 2010 até 2018, em relação, eu estou falando aqui especificamente aos cartórios. Em 2010, o CNJ ele editou a Resolução 125, que tratou da mediação judicial. Em 2016, foi promulgada a Lei 13.140, em junho de 2016, e ganhou eficácia no dia 26 de dezembro de 2016. Eu me lembro bem dessa data, porque eu comemorei muito essa lei. Eu mandei fazer camiseta para o cartório inteiro, Keep Calm, mediação cartório 15. Eu fiz uma verdadeira festa lá no meu cartório, porque eu vi que a lei, eu achei a lei magnífica, achei a lei fantástica. E eu falei, poxa, vamos começar a fazer mediação aqui nos cartórios e vamos fazer isso acontecer. Logo depois, em 2016, um tabelião do interior do Brasil, não me lembro o nome, também não diria que o nome não vem ao caso, um tabelião de alma pura, inocente, ingênuo, fez uma consulta ao CNJ. A consulta era no seguinte sentido: CNJ, eu sou tabelião e eu estou me propondo a participar de mediações judiciais de forma gratuita. Eu posso? O sujeito era bom, né? Bem imbuído de boas intenções. Aí o que fez o CNJ? Demorou a responder, e respondeu no seguinte sentido: olha só, mediação judicial, pro bono, de graça, você pode fazer. Mas a mediação extrajudicial está proibida em todo o Brasil enquanto eu não soltar um provimento que vai regulamentar toda essa questão. Ou seja, de 2017 a 2018, em março de 2018, que a gente vê que foi o provimento 67, nenhum cartório do Brasil podia celebrar sessões de mediação e de conciliação extrajudicial. Pois bem, aí chegou o famigerado provimento 67. E esse famigerado pelo seguinte, esse provimento, ele fez uma confusão danada. Ele equiparou a mediação judicial, impondo as mesmas regras da mediação judicial, à extrajudicial. Esse erro embrionário, não tenho dúvida, permeou o provimento inteiro, tornando, a meu ver, inexequível a mediação, a celebração de mediações e conciliações nas serventias extrajudiciais. Isso foi muito frustrante para mim, porque eu estava muito disposta a começar a oferecer esse serviço. Vou já adiantar, não dá dinheiro nenhum, mas eu acho que existe um lado social e existe um lado desse compartilhamento dos serviços extrajudiciais nessa questão da desjudicialização, que atualmente a gente até já não fala em desjudicialização, e sim no compartilhamento da justiça. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis pelo esse número estratosférico de número de ações. Então, eu estava vendo por esse prisma. Logo depois, em junho de 2018, o CNJ aprovou outro provimento, mas esse agora é direcionado aos protestos. Mas, enfim, ocorreu o mesmo erro. Ele aplicou as mesmas regras da mediação judicial à extrajudicial. E agora, há pouco tempo, ele editou a recomendação número 28, que é no seguinte sentido: o CNJ ele está incentivando os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, através do NUPEMEC, a promover convênios com os cartórios. Para quê?
para promover, para incentivar, para fomentar a mediação e a conciliação extrajudicial. Mas aí eu vou dizer aqui, eu acho que o grande tema, o ponto do que eu vou falar hoje é por que a gente não está conseguindo fazer e não vai conseguir fazer enquanto não mudar esse provimento. Então, esse grande equívoco ocorreu ali no artigo 6º do provimento 67, onde ele equiparou, ele obrigou os escreventes dos cartórios a implementarem as mesmas regras do mediador judicial. Vocês já viram quais são as regras do mediador judicial? Estão lá expostas no artigo 11 da Lei de Mediação. Você tem que ter 2 anos de formação, você tem que ter um certificado de uma estrutura do INFAM, você tem que ter não sei quanto tempo de horas de prática. É muito mais complexo do que você ser um mediador extrajudicial, que está lá no artigo 9º. O que um mediador extrajudicial precisa? Ser uma pessoa maior, capaz e que tenha confiança das partes e que tenha sido certificado. Quando ele fala certificado, é qualquer certificação. E alguém tem alguma dúvida que a mediação no cartório é extrajudicial? Eu não tenho nenhuma dúvida, é extrajudicial. Então, para mim, aplicar-se-ia qual a regra? Do artigo 9º. Sou maior, capaz, tenho certificado, eu posso realizar sessões de mediação e conciliação extrajudicial. Então, aqui eu fiz uma breve diferenciação entre a mediação judicial e extrajudicial. Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, pode ir no meu site, que é o www.cartorio15.com.br, vai lá, Centro de Estudos. Aí lá você tem um quadro sinótico. Nesse quadro sinótico, eu aponto mais de 20 diferenças da mediação judicial para extrajudicial. Mas aqui eu fui bem breve. Então, a mediação judicial é facultativa, enquanto a judicial ela é mandatória. Hoje em dia, quando você propõe uma ação, quando o réu é citado, ele não é mais citado para oferecer uma defesa, e sim para participar de uma sessão de mediação e conciliação. Para você se tornar um mediador extrajudicial, basta você ter um certificado. A pessoa maior e capaz, por exemplo, o padeiro, que se fizer um curso, ele pode ser um mediador? Pode. Ele é maior, capaz, tem a confiança das partes, tem um certificado? Pode. A ideia da lei, eu não tenho a menor dúvida, foi escancarar a mediação para o Brasil inteiro, para toda a população, e não restringir. Isso também se aplica à lei de arbitragem. Para você ser um árbitro extrajudicial, você precisa ser o quê? Maior, capaz, ter um certificado e ter a confiança das partes. Então, a mediação judicial, ela, atualmente, pelo 334, ela é mandatória. Ela ocorre dentro de um processo judicial. Ela ocorre dentro de uma audiência. O termo para mediação extrajudicial é sessão. Para a mediação extrajudicial é audiência. E para você ser um mediador judicial, você precisa implementar uma série de requisitos mais complexos, mais difíceis, do que para você se tornar um mediador extrajudicial. Então, quero deixar claro, a mediação nos cartórios é extrajudicial, não tem dúvida. Veja lá no artigo 42 da Lei 13.140, é extrajudicial. Mas vocês podem ver que no provimento, por diversas vezes, aqui no artigo 5º, ele já usa a palavra causa, que não é... No artigo 27, olha quantas vezes ele usa o termo audiência. No artigo 39, usa o termo audiência. Isso quer dizer, há tecnicismos e impropriedades que, a meu ver, se você, uma lei vir repleta de erros e impropriedades jurídicas e há tecnicismo, é inconcebível. Agora, vindo do nosso órgão máximo regulador, eu acho complicado, porque a gente não pode cometer esse tipo de erro. A gente tem que ser precisa nas palavras e nos termos. Aqui no artigo 22, mais uma vez, aí esse artigo é incrível. Ele fala assim, olha, será fornecido, quando você tem um termo, uma mediação, uma sessão de mediação, o termo final é uma escritura pública, correto? Se for feita dentro de um cartório. Você foi no cartório. O termo final é uma escritura pública. Não existe via da escritura, não existe via do termo. O
todo documento que é realizado dentro de um cartório é uma escritura pública, é um ato notarial, e a cópia desse ato notarial denomina-se certidão e traslado. Tem nome e sobrenome, certidão e traslado. Não é via, não é cópia, não é nada, é certidão e traslado. Aí ele fala o seguinte, que é a via do termo de conciliação e mediação a cada uma das partes, que será considerado documento público, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, qualquer documento que sai dentro do cartório é documento público. Não é considerado, não é, com todas as letras. É um documento público. E pior, ele vai lá no artigo, inciso 4 do 784, o artigo 784 do Código de Processo Civil, ele fala dos títulos executivos extrajudiciais. E o inciso 4º, ele fala da mediação judicial. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, a gente tem a mediação extrajudicial praticada, vamos dizer que ainda não, eu não fiz nenhuma, tá, gente? Eu não consegui fazer nenhuma mediação. Você tem a mediação que é feita dentro dos cartórios, que o termo de mediação é um documento público e que, por esse motivo, você não precisa de duas testemunhas para se tornar um título executivo extrajudicial. Você tem o documento particular, por exemplo, se você for uma Câmara comunitária, se você for uma Câmara do CBMA, Mediare, no CASA, enfim, nesses centros de mediação, eles vão produzir o quê? Um documento particular. E esse documento particular, para se tornar um título executivo, ele precisa ser firmado por duas testemunhas. E você tem a mediação judicial, que tem que é realizada dentro de um processo judicial, que você, nesse caso, você, apesar de ter um documento particular, você não precisa dessas duas testemunhas. Então, vocês veem, olha a confusão que o CNJ formou. Olha só o artigo 784. Ou seja, se eu estou falando de cartório, o inciso que eu tenho que aplicar é o inciso 2, a escritura pública ou o documento público assinado pelo devedor. Aí, quando você fala do documento particular, você fala o documento particular, está para ser um título executivo, duas testemunhas. E aí o inciso 4º, que é onde o CNJ se referiu a nós, cartórios extrajudiciais, que não somos. Quer dizer, que somos extrajudiciais e não somos judiciais. Ele diz que, nesse caso, não há necessidade do documento, quando é feito no bojo de um processo, dessas duas testemunhas, para se tornar um título executivo extrajudicial. Então, eu vou aqui dizer as 5 grandes dificuldades que eu pude apontar para os cartórios poderem começar a realizar sessões de mediação e de conciliação. Essa dificuldade, tudo bem, não é das mais difíceis, mas impõe regras que a lei não impõe. Ele fala que eu tenho que ter uma dupla autorização do NUPEMEC e da Corregedoria. Ou seja, a lei não fala nada disso, mas tudo bem, eu tenho que pedir autorização para o NUPEMEC e para a Corregedoria. Eu vou ter uma dupla fiscalização. A gente é fiscalizado pelo CNJ, pela Corregedoria, mas, enfim, a gente vai ter uma dupla fiscalização pela Corregedoria e pelo juiz do SEJUSC. Até aí também tudo bem, está fácil. Agora, aí que é a grande dificuldade. O escrevente, para se tornar um mediador, nos termos que o CNJ propôs, ele tem que ter 40 horas de aulas práticas, que ele terá que ter 100% de presença e 100 horas de estágio. E aperfeiçoamento a cada 2 anos. Alguém aqui milita com os cartórios extrajudiciais? Conhece os escreventes? Vocês têm ideia da grande dificuldade que seria? Para vocês terem uma ideia, eu não estou querendo aqui, enfim, me falar, estudei em Harvard, mas eu fiz o curso em Harvard. A minha tabeliã substituta fez no Mediare. A minha assessora jurídica fez no CBMA. Nenhuma de nós 3 tem capacidade, segundo o CNJ, para celebrar sessões de mediação na nossa serventia, porque a gente não tem as 100 horas de estágio. E aí eu te pergunto, a gente não... Todo mundo recebeu esse WhatsApp, né?
a gente tem que pagar boleto no final do mês. A gente não tem a vida da Meghan Markle, nem do Príncipe Harry, que não precisa mais pagar boleto. Eu não consigo renovar minha carteira de motorista. Imagina fazer 100 horas de estágio. Não que eu não queira, não, eu gostaria até, acho legal, bacana, mas é inexequível para mim. Eu não sei, eu não vou conseguir implementar essas condições todas que o CNJ está me submetendo. Confusão, outro problema, confusão entre as competências. Está lá no artigo 42 da Lei de Mediação e no artigo 13 do provimento 67, que cada serventia ela pode atuar dentro da sua competência. Vocês já imaginaram a confusão que isso vai criar? Uma escritura... Meses antes desse provimento 67, quando o CNJ tinha proibido todo mundo de celebrar sessões de mediação, ele editou um provimento sobre o uso capião, é o 65. E lá no artigo 18, ele falou assim, olha, ele já tinha proibido todo mundo de fazer mediação, estava proibido, mas mesmo assim ele editou um provimento, acho que as pessoas não conversam entre si. Olha só, em questões de uso capião, quem vai mediar é o registrador imobiliário. Alguém aqui imagina um registrador imobiliário preencher aqueles requisitos todos, 40 horas teóricas, 100 horas de estágio, mais 2 anos de aperfeiçoamento, e para fazer a mediação lá no registro imobiliário? Então, quer dizer, o CNJ já falou, uso capião, a competência é do registrador. E por que não do notário, que lavra a ata notarial? Uma questão que envolve imóvel, a competência vai ser do registrador, que vai registrar o imóvel, ou vai ser do tabelião que lavrou a escritura? Olha a série de confusões que vão ser criadas. Cobrança dos emolumentos, isso aí é aí que também, além dessa questão dos escreventes, dessas regras da mediação judicial, essa questão da cobrança dos emolumentos é uma loucura. Eu vou mostrar para vocês. O CNJ falou o seguinte, que como é que a gente vai cobrar uma mediação? É uma escritura sem valor declarado. E, se essa mediação ultrapassar os 60 minutos, a gente vai cobrar pelo tempo excedido. Aí eu vou mostrar aqui. Olha só, uma escritura sem valor declarado no Estado do Rio de Janeiro sai R$ 215,46. 80% disso é recolhido aos fundos. Sobra R$ 78,00. Então, vamos imaginar que uma parte vai para o mediador e uma parte vai para o cartório. Sobra R$ 30,00 para cada um. Ok, a gente está imbuído daquele espírito de filantropia, vamos fazer mediação, não importa o que a gente ganhe. Mas o que a gente vai ganhar é isso aí. Se você for ao cartório e lavrar uma escritura de transação de um acordo com base no 840, essa mesma escritura, com o mesmo valor do acordo de R$ 500.000, ela vai sair R$ 1.000,56. Então, olha aqui. E como eu falei, essa regra da escritura sem valor declarado vale para 60 minutos. Excedido, eu vou cobrar por tempo excedido. Ou seja, a gente implantou no sistema notarial o sistema de cobrança norte-americano do timesheet. Timesheet. Agora, gente, vem cá. Como é que eu vou cobrar a hora? Como é que funciona o cartório? Ele tem um selo que corresponde a um ato, que corresponde ao lançamento tributário e os meus recolhimentos. Então, assim como a nossa presidenta Dilma, não conseguiu estocar o vento, eu não posso cobrar por hora. É impossível eu cobrar por hora. Eu não tenho como cobrar por hora. Como é que eu vou fiscalizar a hora? Como é que eu vou botar no meu livro de contabilidade a hora? Aquilo ali não correspondeu a um selo, não correspondeu a um ato notarial. O que eu posso fazer é assim, houve uma sessão de mediação, foi uma sessão exitosa, conseguimos, saiu o acordo, aí você tem uma escritura declaratória que você vai ter um selo e você vai ter uma cobrança. Então, isso tudo, eu cobrar por hora, esse estilo de cobrança timesheet, não funciona em cartório. Então, quem escreveu esse provimento, acho que nunca teve contato com o cartório. Então,
A gente estava até conversando aqui com a doutora Ruth, não é, desculpa, doutora Tânia, né? Que a questão da mediação é uma questão de mudança cultural. Nós estamos mais do que acostumados. Tem um problema, vamos meter na justiça. Aí você constitui advogado, você se livra daquele problema e deixa rolar. Então, é uma questão muito cultural. Então, logo que a lei foi promulgada, a lei de mediação, a 13.140, o que eu estava fazendo para promover assim, instigar essa mudança cultural? Eu estava inserindo em todos os contratos de trato sucessivo, união estável, contrato de locação, contrato de promessa de compra e venda, uma cláusula de mediação prévia. Ou seja, eu embutia naquele contrato dizendo o seguinte, olha, caso haja alguma divergência entre nós aqui, partes presentes, a gente não pode iniciar um processo judicial ou arbitral sem antes tentar a mediação. Eu estava meio que obrigando as pessoas a procurarem esse método consensual antes de entrar no judiciário. Aí veio lá o provimento 40, mas eu não entendi qual foi o fundamento. Será vedado aos serviços, esse é o provimento 67, será vedado aos serviços notariais e de registros estabelecer em documentos por eles expedidos, primeiro que houve erro, acredito que tenha sido datilográfico, cláusula compromissária, de conciliação ou de mediação. Cláusula compromissória é usada na lei de arbitragem. Aqui, no caso, seria cláusula de mediação prévia ou de conciliação prévia. Qual é o motivo dessa proibição? Eu estaria proibida de inserir nesses contratos essa cláusula de mediação prévia para o meu tabelionato, ou estaria eu impedida de estar para qualquer outro centro de mediação, como Mediário, CBMA, ou CASA? E qual é o fundamento dessa proibição? Eu achei tão benéfica. Eu estava convencendo todas as pessoas que iam celebrar esse tipo de contrato. Me dava um pouco de trabalho, porque eu falava assim, olha, mediação é um negócio legal, você amanhã depois você briga, você vai ter um método mais suave de solução. Enfim, estava vingando, mas depois veio o provimento, eu tive que tirar essas cláusulas de todos os contratos. E a outra solução, mas essa seria de lege diferenda, né, seria a gente alterar o Código de Processo Civil. E vocês, não sei se vocês sabem, mas na Constituição do Império, de 1824, lá no artigo 61, eles diziam o seguinte, que ninguém pode entrar com uma ação sem antes tentar uma conciliação. Quer dizer, essa ideia não é nem moderna nem original. Em 1824, ou seja, a gente regrediu. Então, seriam essas duas sugestões que eu teria para ver essa mudança, o que eu gostaria de ver, essa massificação da mediação, e que realmente ainda ela não ocorreu. E o que eu estou falando, eu poderia ajudar muito, porque eu celebro vários contratos de união estável, promessas de compra e venda, contratos de locação aqui nem tanto, mas a ideia é essa, colocar nesses contratos, obrigar as partes a procurar mediação ou a conciliação. Outro tema que eu gostaria de levantar, que o CNJ, onde ele deveria falar, ele não falou, que é o seguinte, como eu falei, qualquer ato que saia do meu cartório, que seja expedido pelo meu cartório, é um ato público. Tanto a lei como o provimento dedicam artigos e artigos e artigos para falar sobre a confidencialidade, como um ponto nevrálgico da questão. Agora, como é que eu vou conciliar essa confidencialidade com um documento público que é franqueado a todos? A solução que eu trago é a seguinte, vários estados da nossa federação já instituíram isso. Testamento é público? É público, mas não é qualquer um que pode ir lá pedir a certidão. Então, seria você restringir essa publicidade. Então, veio um termo final de mediação, qualquer um pode ir lá pedir a certidão? Não, não pode. Só a própria parte ou um procurador com poderes específicos para isso. Mas esse tema não foi abordado. Foi abordado no próprio provimento, quando ele fala da mediação na internet. Foi incrível, eu acho que foi outra pessoa que redigiu
um provimento, e outra que redigiu a mediação na internet. Que, quando fala da mediação da internet, ele fala de traslado, ele não fala mais envio do documento, e fala que o acesso é restrito, que é correto. Se você tem dever de confidencialidade, como é que você vai ter um documento público que você vai franquear a qualquer um? Então, enfim. E de que forma também conciliar o dever de confidencialidade com os documentos particulares que são expedidos, por exemplo, pelas câmaras comunitárias, que precisa de 2 testemunhas para se tornar um título executivo extrajudicial. Isso é outro problema. Vamos lá, uma câmara comunitária, ela foi celebrada uma sessão de mediação, uma sessão exitosa, houve o termo final de acordo. Se esse acordo for descumprido, ele não vai poder ser exequível se não for firmado por 2 testemunhas. Então, esse também é outra questão que tem que ser estudada. Outra questão também que eu abordei, tanto no artigo 21 como no 25 do provimento 67, foi o seguinte, que isso são soluções que eu acho que seriam mais oportunas do que um simples arquivamento. Você, vamos dizer, foi chamada para uma sessão de mediação. A parte foi lá e lhe procurou. Você simplesmente não compareceu, não deu justificativa nenhuma. Não seria melhor, em vez de simplesmente arquivar, lavrar uma ata notarial, falar assim, olha, fulaninho foi aqui, fez o requerimento, o fulano foi regularmente notificado e simplesmente não compareceu. Porque amanhã ou depois, você quer propor uma ação, você já leva aquela ata falando assim, olha, já tentei a mediação, o sujeito não foi, não justificou, não tem interesse, não vamos perder os 6 meses de tempo aqui para fazer a outra mediação? E o outro caso é também do não acordo. Não foi obtido, não foi logrado êxito na sessão, não foi obtido acordo. Lavrar um termo de mediação, onde fala assim, olha, tentou-se de tudo, mas não foi obtido o acordo. Exatamente pelo mesmo motivo. Quando você for propor uma ação judicial, em vez de ter que esperar o 334, marcar uma outra mediação, você fala assim, olha, já tentei, quer tentar de novo? Não precisa, a gente não conseguiu. Então, isso ia poupar tempo, economia processual. Uma inovação do CNJ, que eu acho que toda inovação ela tem que ter um porquê, tem que ter um fundamento. Por que você vai mudar essa regra? Por que você vai mudar o modelo, o design desse livro? Enfim, mas eles mudaram. Eles criaram um livro de protocolo de mediação e conciliação e o livro de conciliação e mediação. Todo o livro do cartório tem 200 folhas. Eles guardam uma simetria há... Quantos anos, Balbino? Uns 200 anos. Ou seja, eles têm uma simetria, são 200 folhas, e é um peso razoável o livro. O CNJ falou, não, o livro de mediação e conciliação terão 300 folhas. Olha o tamanho que fica o calhamaço, carregar isso. Vai dar problema de bucite nos meus funcionários, cada carregada de livro daquele de mediação vai ser pegar carrinho de mão. Agora, eu gostaria de saber, se alguém pudesse me explicar, por quê? Qual foi o motivo? Não gostaram de 200, queriam 300, mas, enfim, foi uma inovação aí que o CNJ nos trouxe. E falar aqui rapidamente sobre as vantagens. Você ter um documento público, ninguém tem dúvida que existe uma maior segurança jurídica. Por quê? O documento público faz prova plena e tem fé pública. E o que isso quer dizer? Presumem-se verdadeiros os fatos ali narrados, ali contidos. O documento público, em caso de perda ou deterioração, basta você ir ao tabelionato que você lavrou aquele documento e pedir uma nova certidão, o artigo 425, inciso 2 do CPC. Esta certidão tem o mesmo valor do original. Então, isso é uma grande vantagem. Se você imagina um termo de acordo por instrumento particular, daqui a não sei quanto tempo, você pode perder, ele pode molhar, ele pode rasgar. Então, essa é uma outra grande vantagem. A outra vantagem que eu falei, que era o documento público, para se tornar um título executivo extrajudicial, ele não precisa de 2 testemunhas. E a última grande vantagem que eu vejo, que a gente perdeu
em função desse provimento, que é a grande capilaridade que há dos cartórios no Brasil. Você tem cartório do Oiapoque ao Chuí. Então, e atende normalmente as pessoas mais necessitadas, que não têm condições de contratar um advogado, de um centro que, enfim, que vá discutir questões mais complexas. O cartório atende mais aquelas pessoas mais necessitadas. Então, quem quiser depois se aprofundar mais, eu tenho o texto no Centro de Estudos, no nosso site, tem o artigo que eu escrevi sobre esse tema, tem o quadro sinótico e tem vários outros artigos ligados à atividade notarial e registral de forma muito objetiva, de forma bem simples. Tá? Então, é um desabafo aqui, eu acho que essas minhas palavras proferidas hoje, mas eu tenho fé que esse provimento seja alterado agora com a mudança do CNJ e que as serventias extrajudiciais efetivamente possam contribuir para que essa prestação tão importante de serviço, que é a mediação e a conciliação, realmente ela alcance a importância que todos nós almejamos. Tá? Muito obrigada.